Olá Camila, prazer novamente estar aqui com vocês, trazendo informações aí dessa área condominial. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a doutora Evelaine, uma advogada especialista na área condominial e imobiliária, parceira do escritório e atua em Brasília, em diversos lugares do Brasil, nessa área condominial. Doutora, uma alegria. Satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí dessa área tão vasta que é essa área condominial. Doutora, hoje nós vamos trazer para os telespectadores aqui da Rede Prêmio News um tema muito importante, que é o dia a dia do condomínio, né? A gente fala sempre que todos os temas são importantes. Sim. E esse de hoje também não vai deixar de ser importante, que é justamente as questões contratuais, a importância do contrato, né? É claro que os contratos, eles vão ser sempre muito bem avaliados aí quando tem uma equipe jurídica, mas é importante a gente trazer aqui à baila as situações que realmente envolvem. E antes da gente começar realmente, propriamente a falar do contrato, nós temos que citar para vocês a questão das propostas, né? É uma fase que a gente chama pré-contratual. As empresas na qual o condomínio tem interesse do serviço vão até o condomínio e vão prestar lá, cada um vai apresentar a sua proposta. Bem, essa fase de proposta é onde vem aquelas promessas, né? Onde as pessoas querem vender, onde as pessoas querem oferecer o melhor serviço, e realmente é uma proposta, elas são normalmente encantadoras. Mas é claro que diante disso, por exemplo, se nós vamos ter uma obra, há um projeto, nessas propostas elas devem se adequar ao caso, por exemplo, um projeto que exista, seja de instalação de câmera, CFTV, seja de obra, o que for, para que realmente as propostas elas estejam sendo efetivadas de forma igualitária, que não haja uma diferença de valores de propostas, né, como já ouvi isso em alguns condomínios. E isso os síndicos esquecem, né? Então essa fase primeira é a fase pré-processual. E lembrem, avaliar também a referência dessas empresas, né? Hoje o mercado, com o WhatsApp, a tecnologia, as informações correm muito rápido. Então é importante também que possa se verificar como é que essas empresas estão prestando serviço em outros condomínios, no mercado condominial. Então não esqueçam da referência. Pegue aquele vizinho, pegue o síndico do lado, pegue o pessoal do grupo e procurem saber como é a prestação de serviço. Isso é muito importante. Bem, mas aí, doutor, eu pergunto para você, diante do que a gente está colocando aqui hoje de contrato, né? Qual é a importância de um jurídico do condomínio em relação à questão contratual, na sua opinião? O que para você hoje traz quando você recebe um contrato, né, que realmente os síndicos buscam um jurídico? Qual a importância disso, nesse sentido? Bom, importante a atuação do advogado é porque muitas vezes o síndico é leigo e não entende o que está escrito ali. Então, o jurídico vem justamente para isso, para pontuar as questões sobre cláusulas abusivas, se o contrato está bem amarrado, se está bom para as duas partes, tanto para o contratante quanto para o contratado. Então, essa é a importância, para que fique claro e fique bom para ambas as partes, não fique pesado para uma e mais leve para outra. Perfeito, são as questões que a gente envolve aí das garantias contratuais, né? Então realmente, gente, não, assim, eu digo, mesmo que muitas das vezes eu pego alguns condomínios que você tem lá um conselho, ou o próprio síndico que é advogado, e eu digo, gente, é uma questão muito peculiar. O advogado ele tem que conhecer de contrato, ele tem que conhecer da prestação de serviço, porque condomínio, a gente sabe que a questão contratual a gente pega diversos contratos, seja contrato de elevadores, contrato de empresas de gás, contrato de terceirização de mão de obra, contrato de administradoras, contratos jurídicos. Então é uma diversidade de contratos que nós temos que realmente tomar muito cuidado para que esses contratos sejam muito bem avaliados diante da prestação de serviço, né? Sim. Bem, doutora, mas continuando nessa parte contratual, quais são os principais pontos? Então, por exemplo, um síndico leigo ou uma pessoa que não entenda muito, quer dar uma olhada no contrato, quer avaliar, quais são os pontos primordiais? É claro que contrato pode ter uma vastidão, de acordo com o serviço, uma vastidão de cláusulas. Mas quais são os pontos principais? Quais são aqueles que realmente são obrigatórios ter no contrato? Então, vamos lá, doutor Anderson. Primeiramente, o importante é um contrato estar bem redigido. Então, primeiro que vem no contrato são a qualificação das partes. Ali, o contratante tem que qualificar o condomínio, o síndico, e no contratado tem que qualificar a empresa, o sócio, para que se uma possível rescisão contratual e para a empresa poder ingressar com uma ação judicial e tudo, ter a qualificação e saber aonde encontrar os donos da empresa. Isso, e é importante, gente, essa qualificação, porque muitos contratos chegam para aqui para o escritório. Eu imagino também, doutora, que você já avaliou sobre isso. Sim. A gente avaliar, por exemplo, se o sócio administrador que vai estar assinando,
ele não é um laranja, Justamente. se ele realmente ele é o sócio da empresa, basta a gente pesquisar na junta comercial. Avaliar também se aquela empresa, tanto o CNPJ dela como o CPF do sócio estão ativos, estão, né, realmente se não tem questões processuais. Então essa qualificação vai dar a base para a pesquisa, né, num primeiro momento. Certo. E no segundo momento vem o objeto do contrato. O que seria essa questão do objeto contratual? É uma espécie de resumo dos serviços que serão prestados pelo contratado, junto ao condomínio. Perfeito. E logo vem as obrigações do contratante. O que seria as obrigações do contratante? No caso, seria o condomínio. O condomínio irá, pelo que o condomínio irá se beneficiar, qual é o espaço físico, equipamentos, as pessoas e até as informações que podem ser contempladas aqui nesse item da obrigação do contratante. E aqui, doutora, eu trago uma observação importante. Por exemplo, questão de obra, pessoal. Existem as convenções coletivas de trabalho, que quando vai haver uma obra no condomínio, existem algumas questões que o condomínio tem que oferecer para que as pessoas que estão ali trabalhando na obra tenham, por exemplo, espaço para alimentação, questões de banheiro, né, claro, com higiene, com saúde, questões viáveis e importantes para o trabalhador, né? Isso tem que constar. Com certeza. Inclusive, se não trouxerem essas premissas junto aos funcionários, cabe ações trabalhistas junto a essa prestadora de serviço e o condomínio acaba sendo subsidiariamente também incluído nas demandas judiciais se não forem prestados esse tipo de equipamento de proteção individual, a área de alimentação. Perfeito. São questões importantes, isso, exatamente. Com certeza. Depois das obrigações da contratada, né? O que você falaria sobre isso, doutor? Então, as obrigações da contratada é o mais importante no contrato, né? Considerando que é o que a prestadora de serviço vem trazer para o condomínio, né, doutora Anderson? Isso, essa questão da obrigação de contratado, gente, é outra questão também que nós temos que ver. Ela tem que ser muito bem detalhada, tirando a responsabilidade tributária, trabalhista, verificando questões das obrigações, se realmente tem que ter um RT, um engenheiro que estiver prestando serviço, se tiver questões que envolvam seguranças, identificação de funcionário. Então essas obrigações realmente têm que ser muito bem pautadas. E é onde eu vejo grande parte, o maior erro no contrato, são que as obrigações da contratada, a empresa que vai prestar serviço, são muito pequenas, muito resumidas. E aí realmente não traz essa efetividade na questão da prestação de serviço. Com certeza. Né? E posteriormente nós temos agora o prazos de execução. Justamente, porque são muitos serviços que serão prestados junto ao condomínio quando numa obra, por exemplo. Então é bom que essa execução seja sempre contínua, né? As etapas sejam feitas corretamente, conforme o cronograma de obras, com prazo apresentado e que inclusive os pagamentos sejam feitos juntamente com esse cronograma, né, doutora Anderson? A obra é interessante. A questão de prazo, como você colocou, por exemplo, doutora, a gente tem aquela prazo, eu digo que se uma obra, as pessoas já fizeram obra em casa, e sabe que a obra sempre foge do escopo, tanto do preço como do período, né? Com certeza. Então é importante que o condomínio se garanta com relação a essa questão do período e a forma de pagamento. Sim. No caso de uma obra especificamente, que seja pelo menos o dobro. Então, se uma obra vai durar 6 meses, é importante que o pagamento seja feito em 12 meses. Sim. Até porque a gente sabe que toda obra atrasa, né? Às vezes a gente vai fazer uma reforma de banheiro ou vai fazer uma pintura. Imagina um condomínio, dependendo de uma obra. Sim, né? acho que vai ser uma coisa breve. E aí flui de uma forma muito mais, né, prolongada, né? Com certeza. E importante também, já nesse deslinde, falar sobre as condições de pagamento, né? Como serão feitos esses pagamentos? Serão através de boletos, através de dinheiro, através de cheques? Então, que seja aí pautado considerando um período para a obra, que esses pagamentos perdurem um pouquinho além do que foi contratado, para que o condomínio não se saia prejudicado, pagando por um serviço que não foi prestado, né, doutor Anderson? Ou então que o contratado também não receba de acordo com o serviço prestado. Isso. E essas condições de pagamento a gente pode incluir, além, claro, da questão de com a forma como você bem colocou, doutora, as questões também dos prazos em relação ao pagamento, né? Como é que vai ser feito, a gente já falou isso anteriormente, mas também observar algumas questões que podem vincular ao pagamento. Como, por exemplo, as terceirizadas, você tem no condomínio as empresas terceirizadas e as empresas administradoras de condomínio. As terceirizadas prestam serviço de mão de obra para o condomínio. Certo. Como tal, eu sempre coloco no contrato, quando eu faço
trabalho redige e verifica os contratos das administradoras, que elas verifiquem, por exemplo, se todos os pagamentos em relação aos funcionários que estão lá prestando serviço terceirizado, estão sendo feitos pagamentos, recolhimentos, as retenções, mês a mês. Para que depois que a administradora faça essa verificação, aí sim, condicionado a isso, se faça o pagamento lá do boleto em relação à empresa terceirizada. Então nós podemos ligar essas condições ao prazo e à forma como vai ser pago após essa verificação. Com certeza. Isso é extremamente possível, né? Com certeza. E uma outra questão importante, que a gente sempre trata e que é o grande problema que os condomínios e os síndicos, de uma maneira geral, enfrentam, é a rescisão, né? Sim. Essa é uma questão muito complicada. O que você falaria, doutora, sobre as rescisões de contrato? Qual é a importância em relação a isso? Bom, a questão é que muitos contratos hoje, quando não passam até pelo crivo jurídico, tem uma multa rescisória muito grande. Tem aquela cláusula penal, né, doutora Anderson, que muitos contratos trazem, e a questão da rescisão também. Quando uma rescisão não é bem feita, o próprio condomínio sai prejudicado, considerando que ele tem que pagar uma multa muito vultosa em relação a essa rescisão de contrato. Então... Isso que torna um problema. Torna um problema. Porque quando os síndicos assinam um contrato com rescisões muito pesadas, às vezes eu já vi casos, por exemplo, de pagar 50% até o final do período do contrato. Sim. E o síndico automaticamente ele se retrai. Porque ele vai dizer, olha, eu não posso rescindir com a empresa, ela está aqui fazendo um mau serviço, mas eu não posso rescindir porque existe uma multa contratual. Eu tive casos, e eu imagino, doutora, que chega muito para vocês também, a questão de, por exemplo, empresa de gás, que é um contrato de comodato, na qual eles dão um tanque, né, eles fazem comodato dos tanques, e colocam lá rescisões e prazos durante 5 anos, por exemplo. Que o condomínio não vai nem utilizar nessa totalidade. A metade daquilo ali. Exatamente. Então, isso gera um problema, porque o valor da rescisão é muito pesado. E não. É onde nós não podemos, na hora que o jurídico for avaliar, não pode ser aceito dessa forma, essas condições, porque elas são abusivas. Hoje o CDC traz para a gente, né, o Código de Defesa do Consumidor, que diante de uma não prestação de serviço, ou que seja uma rescisão imotivada, ou seja, sem qualquer motivo, é uma premissa do contratante rescindir e pedir um prazo aí, claro, um aviso prévio de 30 dias. Isso é importante, porque você já teve um caso, inclusive a gente trocou uma ideia sobre um condomínio que está respondendo por isso hoje, né? Justamente. O que acontece? No próprio contrato tem a previsão de notificação. O que acontece? Antes que você rescinda qualquer contrato, tem o aviso prévio. Então, o que o jurídico tem que atuar nessa parte? O condomínio procura o jurídico vai notificar extrajudicialmente, informando da má prestação de serviço, do porquê que não está mais a contento aquele contrato entre as partes, que o que foi contratado não está sendo mais prestado, então por isso ali está rescindindo o contrato. Quando os síndicos não fazem essa rescisão de contrato, rescindem imediatamente, param de fazer o pagamento, o condomínio pode sofrer ações judiciais em relação à execução desse contrato. Perfeito. É o caso de, caso haja um registro, haja problemas na prestação de serviço, e aí a gente coloca a rescisão imediata no contrato por má prestação de serviço ou descumprimento contratual. Aí sim o condomínio vai ter um respaldo. Mas sempre, lembrando que antes tem que haver sempre as notificações para que dê oportunidade de corrigi-los e aí realmente resolver para frente, tá? E aí, claro, nós teremos a questão do fórum, que é onde realmente as discussões judiciais vão ocorrer. Doutora, obrigado por estar aqui, poder trazer alguns esclarecimentos, né? É uma satisfação enorme, espero que a gente tenha aqui, você esteja novamente aqui com a gente falando sobre outros temas na área condominial. É um prazer grande. Muito obrigada, doutora Anderson, muito obrigada, Camila. E para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e espero voltar em breve aí com mais novidades aí da área condominial. Obrigado, doutora, satisfação. Camila, é com você.